Volta lá para Atos 18:4. Volta lá. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Deus é maravilhoso. Amém, meu amado? Quem crê que a palavra é de Deus? Amém? Que a Bíblia é a palavra de Deus. Eu estou só falando da Bíblia. Amém, meu amado? Atos 18:4. Voltou? Vamos ler agora com a irmã Sidneia, a obreira. E todos os sábados disputavam na sinagoga. Ele convencia judeus e gregos. Para terminar a mensagem. Então, qual é a quarta lição desse versículo? Paulo buscava convencer judeus e gregos. E qual é a lição disso? A lição disso é qual? Paulo disputava e convencia judeus e gregos. E qual a lição disso, Diácono Lucas? Que Paulo não tinha preferidos. Paulo não tinha preferidos. Paulo era judeu. Paulo era fariseu antes de se converter, nacionalidade judia, mas ele falava com gregos e com judeus. Paulo não tinha preferidos. Então na igreja, olha aqui para todo mundo, não pode ter preferidos. Você não pode só falar com quem você se identifica mais e só evangelizar quem você... eu só vou evangelizar quem é de minha família. Se não for de minha família, eu não vou evangelizar. Eu só vou levar a palavra de Deus para quem eu gosto. Não, Paulo não tinha preferidos. Paulo não fazia acepção de pessoas. E nós não podemos fazer acepção de pessoas. Eu quero que, para terminar, que você abra comigo a sua Bíblia em Romanos 2:11. É depois de Atos. Você está em Atos? Vai um livro para frente. Romanos 2:11. 2:11. Pois em Deus não há parcialidade. Olha como está na versão dela. Pois em Deus não há parcialidade. Quem está diferente? Vá. Leia. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Não há. Paulo evangelizava judeus e gregos. Agora tem cristão que tem preferidinho, até para ir para o céu. Eu não quero que isso vá para o céu, não. Quero que esse aqui queime lá no dos infernos. Não pode, irmão. Não pode ter preferido. Ah, mas eu não gosto de fulano. Vou contar só para vocês uma experiência rapidinho para a gente terminar. Pode ficar de pé para a gente terminar. Teve uma pessoa, não vou citar nome, que uma vez me fez um mal muito chato. Muito chato. E eu fiquei triste, rapaz, com aquilo que a pessoa fez, falou umas besteiras. Eu fui ajudar a pessoa dando conselho, a pessoa fez uma coisa malvada comigo. E aí eu fiquei triste. Como é que a pessoa conseguia, Sandra, rapidinho, tá? Como é que a pessoa conseguia ter a maldade de distorcer, de falar mal, de, sabe? Eu fiquei assim, que foi a primeira vez que aconteceu isso comigo. Hoje se aconteceu, acho que eu nem ligo muito, mas naquela época foi a primeira vez, aconteceu. Aí eu fiquei assim, caramba, a pessoa tem a coragem de fazer isso com o outro. Eu fiquei assim, impressionado. Pronto, olha o que tem a ver com essa mensagem. Pronto. Aí eu fiquei assim, confuso e tudo mais. Foi na igreja e Deus começou a abençoar, os irmãos, tudo mais. E o Espírito Santo chegando sobre os irmãos e tudo. Essa pessoa, no culto, e aí eu vi que no culto o pastor, na época, chamou essa pessoa e começou a orar para essa pessoa. E essa pessoa começou a receber o Espírito Santo. E recebeu o batismo com o Espírito Santo. Quando eu vi aquilo, eu falei, Senhor, não pode, Senhor Jesus. Eu pecando, eu pequei, eu pedi perdão. Você só pensou. Isso, mas eu pedi perdão já. Mas, Senhor Jesus, a pessoa com aquele caráter assim, Deus, não faça acepção de pessoas. Quem me buscar e quiser mudar e se arrepender, vai receber. Mas Jesus, eu estou magoado com a pessoa. Eu não quero que a pessoa receba o Espírito Santo. Eu não quero. Mas Deus, eu não faço acepção de pessoas. Se arrepender, se pedir perdão, pode ser quem for, vai receber do que você recebe. E aquilo ali foi uma mensagem, uma pregação viva que eu vivi. Ou seja, não importa se eu gostava da pessoa, se eu amava, se estava chateado, estava magoado, Deus amava a pessoa e acabou. E eu também tinha que amar. E eu também tinha que pregar. E quando eu pregasse, a mensagem tinha que ser para aquela pessoa também. Quem está me entendendo? Porque por muitas vezes eu pregava com a pessoa sentada ali, e ela recebendo a bênção. E Paulo pregava para judeus e pregava para gregos. Não tinha. E sabe qual é um dos erros nossos de evangélico também? Para terminar, fecha a primeira janela.
Um dos erros nossos que nós temos aqui, não aqui eu digo, nós irmãos aqui da igreja não, eu digo no meio evangélico, nós estamos começando a querer ter preferidos. Meu preferido, meu preferidinha, preferidinho. E isso até em relação à salvação, até em relação a receber bênção. Amém? Pregue para todos, ouça a todos, abençoe todos, ajude todos. Amém? Todos iremos para o mesmo céu. É assim. Amém? Mas pastor me magoou, perdoa e vamos amar todos. Amém? Judeus e gregos. Quem entendeu? Olha a mensagem, olha a lição de hoje. Não tenha preferidos no que tange em relação à salvação. Você pode ter em relação à sua vida pessoal, isso você pode. Não é essa pessoa que é perto de mim, aquela ali eu quero mais distante. Vida pessoal. Agora, em relação à salvação, vida eterna, a palavra de Deus, evangelismo, não tenha preferidos. Amém? Deus não faz acepção de